Paz do Senhor, meus irmãos, igreja. Hoje eu vim porque falaram de uma pregadora internacional aí. Aí eu falei assim, tem que vir, né? Toda vez que a gente tem uma pregadora internacional, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Carta do apóstolo Paulo a Filipenses. A pastora leu, só que ela leu do 4 para baixo no domingo, né? Pregação, né? Eu vou para cima. Ela foi do 4 para baixo. Aí eu vou subir. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Estava meditando hoje nessa palavra que diz assim, ó: regozijai ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Eu estava vendo lá uma prova que eu fui aplicar hoje numa escola, e aí tinha aquele conceito circular, né? Conceito circular de equidade, que antigamente se falava muito em igualdade, igualar todo mundo. Hoje, no conceito circular, já não fala mais em igualdade. Hoje o conceito circular se fala em equidade. Tem uma imagem que ilustra a questão da igualdade e da equidade. Um muro, aí tem uma pessoa alta, tem uma criança e tem um pequeno. E todos eles estão querendo ver o que está atrás desse muro. E somente a pessoa alta consegue ver o que está atrás desse muro. E as duas pessoas baixas não conseguem ver. Aí na imagem está lá. Esse é o conceito de igualdade. Nem sempre o conceito de igualdade vai dar certo. Porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais. E o conceito de equidade é essas mesmas pessoas olhando atrás do muro, mas a pessoa alta, ela consegue ver, pastor Edilson, o que está atrás do muro. A pessoa baixa colocou-se um caixote, um banco, para que ela pudesse aumentar. Então, o conceito hoje circular é questão de que hoje se tem que se igualar, tem que se ajudar aquilo, porque ninguém é igual. Mas isso é um conceito circular. Quando eu estava lendo o texto que a pastora pregou, me chamou a atenção esse versículo com Paulo falando, dizendo: seja a vossa equidade notória. Aí eu, pegando esse conceito, pastor, de igualar os desiguais, aí eu falei, será que Paulo está falando disso no texto? Será que Paulo está falando de igualar os desiguais? Foi aí que eu peguei no grego lá, dei um estudado lá nos meus comentários que eu tinha. E o engraçado é que essa equidade que Paulo fala aqui, ela é um pouco diferente da equidade circular, porque a equidade circular vai dizer que a gente temos que igualar os desiguais. Já Paulo, ele está falando de uma equidade de justiça. Paulo está dizendo assim, uma justiça imparcial. Eu não posso ser parcial quando eu julgo ou quando eu aplico a justiça. Eu tenho que ser imparcial, eu não posso olhar quem é quem. Então Paulo está dizendo assim, ó, a nossa justiça tem que ser imparcial e notórias para todos. O que Paulo está dizendo para a igreja de Filipe? Todos temos que olhar a pastora Lília e tem que ver que ela é imparcial. Porque se nós olharmos o pastor Marcos,
e vê que o pastor Marcos é parcial, ele pende para um lado, isso não traz benefício para o evangelho. Pati, por isso que o Paulo está dizendo assim, ó, a nossa justiça tem que ser imparcial. Eu não posso pender nem para um lado nem para o outro. Eu tenho que ser justo. A justiça tem que ser justa. Para quem? Para todos os homens. E aí eu entendi por que Paulo está falando da questão de imparcialidade, pastor Amala. Por que Paulo está falando isso? Para que a igreja de Corinto seja imparcial. Julgar com retidão. Sem pender para um lado e sem pender para o outro. Por que o Paulo está falando isso? E aí que eu falei que a pastora Lia foi para baixo, eu subo o versículo. Por causa de duas mulheres. Evódia e Síntique. Que está aqui no versículo 1 e 2. Quem era Evódia e Síntique? O próprio Paulo vai dizer que elas trabalhou com ele no ministério. Que ele esteve com Paulo atuante no ministério. Só que teve um problema. As duas se desentenderam com a igreja e se dispersaram. Aí o Paulo ele vai virar e vai falar assim, ó. Portanto, meus amados irmãos e queridos, minha alegria e coroa, estais aí firme no Senhor, amado. Rogo a Evódia e Síntique, que sinta o mesmo, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aí o Paulo fala assim para a igreja, eu sei que elas estão dando trabalho, sei que elas hoje não estão nem aí. Mas você lembra que um tempo atrás, elas faziam obra comigo com o Clemente? Eu sei que elas pediu para parar. Eu sei que elas pediu para poder não querer mais. Eu sei que ela está dando um grande problema na igreja. Aí o Paulo fala assim, ó, eu rogo para a igreja ajudar essas mulheres. E quando vocês ajudarem essas mulheres, hajam com equidade. Sejam imparciais. Não sejam levados por aquilo que os outros estão dizendo dessas mulheres. Aí o Paulo ele vai falar, eu alegro vós. E digo de novo, a minha alegria é quando a igreja pega essas pessoas e age com equidade, quando a igreja é imparcial, não pende para um lado nem para o outro, mesmo julgando aquelas pessoas que estão dando trabalho, mas que sejam imparciais. Por isso que Paulo fala, que a nossa equidade seja notória para todos os homens. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.